Olá, gente! A nossa aula hoje é sobre o gênero notícia, que é um gênero informativo, jornalístico, que o jornalista, ele relata fatos verídicos que ocorrem no nosso cotidiano, ou no mundo, na nossa cidade, no nosso estado. E para o jornalista começar a escrever, ou até mesmo relatar uma notícia, precisa-se de algumas regras básicas. Bom, a notícia se enquadra no gênero informativo, objetivo e é feito com uma linguagem clara e objetiva. No livro de vocês, na página 257, tem uma definição bem legal do gênero, em forma de versos. Claro que depois de lermos o poema, vamos esclarecer algumas características sobre notícia. Vamos ler agora essa definição. Observe alguma definição da palavra notícia. Vamos lá. Página 257. Vamos acompanhar a leitura. Notícia é tudo que alguém em algum lugar está tentando esconder e que outras pessoas desejam e têm o direito de saber. Notícia é aquilo que atrai as pessoas e afeta a sua vida de alguma forma, mesmo que elas ainda não saibam. Notícia é o que as pessoas gostariam de contar, e outras desde que ficassem sabendo antes do jornal publicar. Notícia é tudo aquilo que o jornal publica. Então é interessante essa explicação do jornalista, porque quem escreveu esse poema foi um jornalista chamado André de Carvalho, como tem aí no livro de vocês. Observe na página 257. Agora vamos definir com mais esclarecimento o gênero, certo? Bom, quando a notícia ela é escrita, impressa, uma das características principais é o lead. O que é o lead? Bom, o lead nas notícias impressas corresponde ao primeiro parágrafo, é a ideia principal, é a ideia inicial do que o jornalista está querendo expressar. O lead, ele é responsável por relatar de forma sucinta e ordenada o fato principal de uma série. O lead tem a função de anunciar um fato introdutório e torná-lo interessante. Quando o jornalista ele vai escrever o seu texto sobre a determinada notícia, gente, toda notícia tem que ser verídica, ele tem que buscar fatos reais, não é qualquer coisa que ele vai escrever no seu texto, não, tem que ser fatos verídicos, ele tem que buscar. Então, o lead é a coisa principal que o jornalista tem que buscar no seu texto, né? Como eu já falei, o lead tem a função de anunciar um fato introdutório e de torná-lo interessante. Todo parágrafo introdutório deve dar condições ao leitor de responder a essas 6 perguntas. O que, quem, quando, onde, como e por quê. A estrutura da notícia, como já falei, a notícia é composta basicamente de 2 partes. O lead, introdução, e o corpo do texto, a complementação, no qual são apresentados novos fatos, numa ordem de importância. Uma característica principal da notícia é o título. Todos os textos têm que ter um título. Dependendo da notícia, o subtítulo. Primeiramente o título, o lead e o corpo do texto. E outra coisa, a linguagem tem que ser clara e objetiva para que o leitor possa entender o que o jornalista está falando ou o que ele está escrevendo. Porque quem vai ler a notícia são pessoas de várias classes sociais, da classe mais alta à classe mais baixa. Então ele tem que buscar uma linguagem clara e objetiva, desde que não fuja da linguagem padrão que se é exigido, certo? Eu vou falar para vocês algumas características das notícias. Expressão de fatos novos é a partir do mais importante, predomínio da função referencial da linguagem, verbo sempre na terceira pessoa, predominante do modo indicativo, apresenta título e às vezes subtítulo, relato de fatos estruturados em 2 partes, o lead ou corpo do texto, linguagem pessoal, imparcial, sucinta, culta, objetiva e clara. Limita-se ao anúncio. Não interpreta nem questiona os fatos que anuncia. Bom, o título é a primeira parte da notícia. A segunda parte, o lead, o terceiro, o corpo da notícia. Eu vou passar para vocês uns exercícios sobre o assunto. Eu quero que vocês
Peguem na livro de vocês, na página 258, 259, vamos resolver algumas atividades aqui sobre o gênero notícias, certo? Agora em classe.